Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Eu quero saudar os meus irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, abençoar o teu trabalho, mas principalmente, acima de tudo, a tua vida espiritual, para que cada vez mais, meu irmão, você cresça na presença de Deus. Irmãos, o assunto que nos traz aqui, olhar o título dessa mensagem, e nós vamos falar de um assunto, meus irmãos, que nós não estamos vendo que se fala dentro das igrejas, mas nós precisamos, como líder, eu preciso levar isso para os meus irmãos, eu preciso levar isso para as igrejas, eu preciso falar sobre esse assunto, porque o assunto diz respeito diretamente à nossa vida espiritual com Deus. Irmãos, o assunto que nós vamos tratar aqui é sobre a morte neste aparelhinho aqui, o celular. Existe morte aqui dentro, existe morte no celular, e é sobre isso que eu quero falar aqui. Irmãos, a palavra do Senhor, vejam só, em Eclesiastes 3:1 nos diz: para tudo há ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há propósito para tudo. Há um tempo para todas as coisas, há propósito para todas as coisas. Mas o celular, ele tem tirado o foco. O celular, ele tem deixado muitas coisas de lado. E as pessoas estão, nesse momento, vivendo em função de celular. Eu não estou generalizando, eu estou colocando que pessoas específicas, amém? Pessoas específicas, não é de um modo geral. Porém, o que a gente vê hoje, meus irmãos, que há uma crescente nisso, a dependência de um aparelhinho tão pequeno. Na verdade, nós temos o mundo aqui dentro, nós temos o mundo dentro do celular. Então, por exemplo, antigamente, quando os jovens eram levados ao pecado, ou, por exemplo, homens ao adultério, eles precisavam fazer isso na prática. Hoje, meus irmãos, hoje nós temos aqui dentro desse aparelhinho o adultério. Nós temos a fornicação e tantas coisas mais. É só você olhar, porque Jesus, ele diz, quando nós olhamos e quando nós desejamos, isso já é pecado. Então você olha, você deseja, aquilo já é pecado. Então o adultério, ele não precisa nem acontecer de maneira física, mas ele acontece tão somente pelos olhos no celular. Por isso a preocupação, nesta hora, de nós trazermos aqui para os amados irmãos o que de fato está aqui dentro. Irmãos, eu vou falar aqui a respeito de base científica. Então não é opinião minha. O que estou trazendo agora é com base em estudos científicos. O uso do celular de maneira irresponsável, ele gera um vício, gera uma dependência tão grande quanto a dependência química em cocaína. Forte isso, né? Forte isso. A dependência no celular, a dependência no aparelho, ou seja, você ter o contato ali com o celular, ele é tão impactante na tua vida quanto aqueles que fazem uso ou são dependentes químicos em cocaína. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque, meus amados irmãos, enquanto a dependência química na cocaína, ela destrói nariz, muitas partes físicas, a dependência no celular, ele destrói aquilo que também a cocaína destrói, que é na parte neurológica. Uma verdadeira destruição. Por isso eu preciso orientar você, que é líder, que é pai, você que é jovem,
Você que é criança, que talvez um adolescente está assistindo aqui, eu preciso orientar você. Que se você não regrar a tua vida, se você não pegar a tua vida e estabelecer um limite sobre a tua vida na questão do uso do celular, você está caminhando para uma dependência tão grande quanto a dependência química em cocaína. E a destruição da mesma forma. Isso destrói você, isso destrói a nossa vida, destrói relações. E eu quero trazer aqui algumas coisas. Bom, primeiro, já falei que com base em estudos científicos, amém? Então não estou trazendo de mim uma informação que eu produzi. Isso, meu amado irmão, você encontra na própria internet. Se você entrar, bota lá dependência do celular com base em estudos científicos, enfim, você vai encontrar. Procure, tem ali estudos muito sérios a respeito disso. Mas eu preciso trazer também para o nosso entendimento algumas coisas aqui. Meus irmãos, até pouco tempo, eu morava em São Leopoldo e na empresa que eu trabalhava, nós almoçávamos num restaurante que nós tínhamos o convênio. Eu quero dizer para você que algumas coisas me surpreendiam. Eu almoçava um pouco mais tarde, então eu almoçava sozinho, enquanto que o pessoal da empresa tinha almoçado. E aquele era um momento de aprendizado de Deus. Chega um certo dia, meus irmãos, eu vi uma família de 4 pessoas. 4 pessoas. Chegaram juntos, serviram, sentaram na mesa. Irmãos, as 4 pessoas, cada uma no seu celular, não conversavam entre si, estavam comendo, se alimentando, olhando o celular. Isso é preocupante. Está destruindo famílias. Então, meus irmãos, nós precisamos nesta hora olhar para dentro da nossa casa. Precisamos olhar para a nossa família e estabelecer limites. Papai e mamãe, você que tem criança pequena, você teria coragem de dar cocaína para o seu filho? Você teria coragem de dar cocaína? Mas quando você entrega o celular para ela, quando você entrega o celular, você está dando cocaína. Meus irmãos, isso destrói completamente toda a parte neurológica. Lá na frente, essa criança vai ter problemas seríssimos. E você vai perguntar, mas o que aconteceu? Aconteceu porque você foi negligente. Talvez você não tinha, até esse momento, meu irmão, deixa eu falar para você, com todo amor e carinho. O meu compromisso aqui é com a palavra de Deus, o meu compromisso é que você entenda algumas coisas. Até esse momento talvez você não tinha informação, mas a partir de agora você tem a informação. Eu estou trazendo para você. Não dê celular para a criança. O caráter da criança está em formação. E eu vou mais longe. Você aqui, eu julgue, meu amado irmão, não coloque julgamento nas minhas palavras, mas olhe com amor e carinho. À luz da palavra de Deus, a criança ou adolescente se torna maior de idade a partir dos 12 anos. 12. A partir de 12 anos ela é considerada maior. 12 anos. Porque a partir desse momento ela tem condições de tomar decisões sozinhas. Não entregue celular, deixe que ela tome a decisão depois dos 12. Sendo aqui, meu irmão, bem radical, você pode até não concordar com isso. Não me importo se você concordar ou não, mas eu preciso trazer para você a informação. Vejam só, com 12 anos, até os 12 anos, o Senhor Jesus, ele não era ouvido. Me entendam bem, ele não era ouvido no templo, lá no templo. A partir dos 12 anos, quando Jesus tinha 12 anos, os anciãos estavam escutando, deram ouvidos àquilo que Jesus falava. Ou seja, a partir dos 12 anos tem uma idade para decidir, para tomar decisões e para opinar. Esse é um exemplo que eu trouxe do restaurante.
Um outro exemplo que eu quero trazer para os amados irmãos. Os pais foram surpreendidos por um filhinho de 3 anos, 3 anos, os pais entregavam o celular. Quando foram verificar, essa criança de 3 anos estava acessando conteúdo pornográfico. 3 anos. 3 anos. Mas quem ensinou para a criança? Os pais não ensinaram. Existe uma coisa, meus irmãos, chamada inteligência artificial. Você vai rolando pelo celular, no YouTube, Instagram, outros, e quando você para por 4 segundos num ponto, num assunto, a inteligência artificial reconhece que aquele assunto te agrada e começa a bombardear o teu celular com isso. Faz um teste. Começa a pesquisar, a parar em assuntos que você não gosta. Amém? E verifica se depois já não vai começar a entrar esses assuntos para você. Então esta criança de 3 anos, em algum momento ela foi rolando, parou num determinado assunto, um conteúdo, no começo inocente, porém foi se agravando, a inteligência artificial foi reconhecendo que aquela pessoa queria mais e mais e mais, entrar em mais assuntos. Outro ponto que eu quero trazer para você, uma criança de 2 anos, uma menina de 2 anos, a mãe sempre entregava para esta criança o tablet, entregava o tablet, a criança olhava desenho, e a criança aquele dia não obedeceu à mãe, a mãe tirou o tablet desta criança, tirou o tablet, e a mãe ali corrigiu a criança fez assim para a mãe, vou pegar aqui como se fosse o tablet, a criança fez assim, esse gesto, ou seja, você pega o tablet e você faz isso aqui para mudar de página, não é isso? Sair, mudar de página. A criança fez esse gesto para a mãe. Como quem diz, mãe, estou tirando você da minha página, da minha vida. Eu quero mudar, quero sair. 2 anos. Meus irmãos, a morte no celular, existe morte no celular. Eu não falo aqui não falo de você usar o celular para o trabalho, porque nós precisamos usar, eu também uso. Se você olhar, por exemplo, a minha atividade me exige que eu fique, o meu WhatsApp sempre está online no computador ou aqui, por quê? Porque eu preciso por causa do trabalho. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos medir o que nós estamos fazendo com a nossa vida, como nós estamos usando o celular. Quanto tempo do dia você passa no celular? O que é o bom no uso do celular? Até onde? Veja só, meus irmãos, ano passado, eu creio que foi ano passado, o ano retrasado, nós tivemos um problema muito sério. Durante algumas horas, não me lembro quantas horas, creio que foram 6 horas ou 8 horas, não me recordo, meus irmãos, mas aconteceu no passado. Nós ficamos sem WhatsApp. Naquela região de Porto Alegre, inúmeros casos de relatos de pessoas que os seus filhos estavam entrando numa situação muito terrível, como se fosse uma depressão. Em apenas 6 horas, porque não tinham o acesso ao seu celular. Vejam só, meus irmãos, como nós tratamos esse aparelhinho aqui. Nós sempre estamos de olho na bateria desse celular, não é verdade? Como é que está a bateria? Quando nós vamos viajar, eu preciso de um carregador de bateria no carro, levo aquele carregador veicular, eu preciso carregar o celular. Mas nós não temos a mesma preocupação para verificarmos como está o nível da nossa bateria espiritual. Nós não temos a mesma preocupação com Bíblia. Olha, eu não li a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia porque está baixando, estou sentindo que eu preciso ler a Bíblia. Nós não temos a mesma preocupação. Nós não saímos de casa sem celular, mas nós vamos a um culto e esquecemos a Bíblia em casa. Vocês entenderam, meus irmãos, como isso está sendo terrível na nossa vida? Eu acordo de manhã
E a minha primeira preocupação é qual? Celular. Poucos têm a preocupação que primeiro oração, primeiro leitura de palavra, depois eu vou verificar o celular. Irmãos, eu preciso usar esse aparelho aqui para produzir conhecimento, crescimento profissional. Agora, como é terrível, meus irmãos, nós não nos relacionamos mais com famílias, nós não nos relacionamos mais com pessoas, nós não nos relacionamos mais, eu às vezes deixo de ir na igreja, ou nós deixamos de ir na igreja, ou quando vamos à igreja. Meus irmãos, há poucos dias, já por diversas vezes, eu tenho visto isso. Pessoas não estão prestando atenção na ministração, na mensagem, mas estão fazendo o quê? No celular. Com todo amor e carinho, meu querido, fique em casa. Não vá à igreja. Para quê? Para que você vai ocupar o banco que um outro irmão poderia usar? Você quer ir na igreja para olhar o celular? Meu irmão, fica em casa. É mais produtivo você ficar em casa. Igreja, precisamos entender, meus irmãos, é local de adoração a Deus. Deus está presente ali. Isso é, meus irmãos, irreverência. Eu estou sendo totalmente irreverente a Deus. Ir na igreja, eu não digo, meus amados irmãos, às vezes você deixou alguém doente em casa, ou você precisa de uma informação, de vez em quando, rapidamente olhar ali para ver se alguém mandou mensagem. Não tem problema. Você olha rapidamente ali, mas as pessoas começam a navegar no celular, no meio do culto. Meus irmãos, olha que ponto que nós chegamos. Sabe, queridos, desabafando aqui, nós queremos o céu, mas o céu a gente vive aqui. O que você vai fazer no céu depois, se aqui você tem oportunidade e você não trata as coisas de Deus com reverência, com temor? Porque a Bíblia diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, meus irmãos, aqui tem morte. Tem morte aqui dentro. O celular tem morte. Está matando cristãos. Está matando famílias. Os filhos não ajudam mais em casa porque estão no celular. A multiplicidade de vozes que tem aqui dentro, meus irmãos, é impressionante. Então as pessoas olham alguma coisa no celular e vão questionar o pastor. Pastor, eu não concordo com essa pregação. E o pastor prega aquilo que está na Bíblia, o que é a verdade da palavra de Deus, e muitos chegam e dizem: pastor, eu ouvi dizer que o fulano ministrou assim, eu concordo com ele. Estão dando ouvidos à voz de serpentes nesta hora, assim como Eva deu ouvidos à voz daquela serpente, tudo através do celular. Meus irmãos, não estou dizendo que a gente não possa usar, sim, nós precisamos usar, eu preciso usar. Nós não temos mais como ficar sem, em virtude do nosso relacionamento profissional, até mesmo com outros irmãos, sim. Estou falando aqui, meus irmãos, de nós usarmos com responsabilidade. Nós precisamos usar com responsabilidade. Meus irmãos, eu quero só trazer aqui algo. Vejam só o que a palavra de Deus diz. Vejam só. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. O Senhor Deus está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Abacuque 2:20. Abacuque 2:20. Eu e você somos templo de habitação do Espírito Santo. Presta atenção, meu irmão. Eu e você somos templo de habitação do Espírito Santo. E o que estou fazendo com este templo? A palavra do Senhor ela é muito clara. Ela diz:
O Senhor Deus está em seu santo templo, Ele está em mim, está em você. O que diz mais a palavra? Diante dele, diante do Senhor que está em nós, fique em silêncio toda a terra. Os irmãos estão entendendo o temor e a reverência que nós precisamos ter diante do nosso Deus? Pastor, o que isso tem a ver com o celular? Meu amado irmão, muitas vezes, veja só, muitas vezes, as pessoas leem a Bíblia e estão com o celular do lado. Vem uma notificação, olha, eu vou dar uma olhadinha. Meu irmão, quero ler a Bíblia com qualidade. Tire o celular de você e deixa do lado. Deixe do lado. Deixe outra peça, deixe em outro lugar, outro ambiente, ou desliga. Você não lê, você não estuda a palavra do Senhor com qualidade com o celular do lado. É impossível. Por quê? Porque toda hora entra alguma notificação, alguma coisinha, entra aquele desejo de você olhar. Então deixe de lado. Amém? Deixe de lado. Outra coisa, meu irmão. Não leia a Bíblia no celular. Leia em Bíblia de papel. Por quê? Pelo mesmo motivo, você está... Normalmente as Bíblias, elas são online, você está ali, você entra e você vê as notificações chegando, aquilo distrai você. Isso não é qualidade de leitura ou estudo da palavra de Deus, não é. Meus irmãos, menos celular, mais Bíblia. Menos celular, mais oração. Menos celular, mais relacionamento com Deus. Menos celular, mais relacionamento familiar. Menos celular e mais relacionamento com a igreja, com os irmãos da sua igreja. Isso é muito importante. Meu amado irmão, eu vou trazer para você aqui. Como saber se eu tenho dependência ao celular? Como é que você faz? Meu irmão, deixe desligado. É um dos testes que eu vou propor para você, amém? É um teste que eu vou propor para você. Deixe desligado. Comece o dia com oração, com leitura de palavra e não acesse o celular. E fique. E acompanhe como está o teu organismo, como é que está a tua mente em relação a isso, como é que está a tua ansiedade em relação a isso. Se você está extremamente ansioso para ligar o celular, você tem um sério problema. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, aqueles que precisam de trabalho, mas você pode fazer esse teste no final de semana, no sábado, domingo, feriado, quando você não trabalha. Faça a mesma coisa. Muitos aqui vão ficar surpresos. Muitos aqui vão ficar surpresos com isso. Então, o primeiro teste que eu quero propor para você. Amém? Primeira coisa. Não acesse. Outra coisa, meus amados irmãos, que eu preciso trazer para você. Quanto tempo você fica no celular por dia? Volto a dizer, não estou falando de assuntos profissionais, eu vou trazer aqui de maneira aleatória. Você fica ali conversando com amigos no WhatsApp, em rede social, olhando tantas coisas. Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos o celular, ou na maioria das vezes, eu estou falando aqui para irmãos, amém? Na maioria das vezes você acessa o celular e você não fica olhando nada daquilo que é pecado, é lícito. Você fica olhando coisas lícitas, mas Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Então eu creio que você está olhando aquilo que é lícito, mas não convém. Vejam só, meu amado irmão. Quanto tempo do dia você fica no celular, olhando essas coisas que não são trabalho? Você não está produzindo, olhando coisas aleatórias. E quanto tempo você fica por dia em oração, devocional, leitura da palavra e relacionamento com Deus? Soma, meu irmão, faz essa soma no teu dia. Vamos supor, meu amado irmão, vamos supor que você fica por dia,
em oração, leitura de palavra, relacionamento com Deus, buscando devocional, estudando a palavra. Vamos supor que por dia você fica 2h30. Amém? De manhã, de tarde, de noite, 2h30. E num somatório você fica 3 horas no celular. Então eu quero dizer para você, Verão, que você tem algum problema. Você está, me perdoe com todo amor e carinho que eu vou falar para você, mas você espiritualmente está encrencado. Você está encrencado espiritualmente. Por quê? Porque você dá mais tempo, você dá mais prioridade ao celular do que a Deus. Pastor, eu fico uma média de 2h30 no devocional, oração, leitura da palavra, e fico ali 1 hora por dia no celular. Amém. Meu irmão, fica em paz. Amém. Você está dando prioridade para as coisas de Deus. Os amados irmãos estão conseguindo compreender? A Bíblia fala, meus amados irmãos, sobre mente cauterizada. O celular, ele cauteriza a nossa mente. O celular, meus amados irmãos, é a experiência de Eutico, aquele jovem que estava sentado na janela. Olha só, meus irmãos, esse é um exemplo muito profundo. Havia um jovem no livro de Atos, quando Paulo estava pregando a palavra num determinado lugar. Aquele jovem estava sentado na janela. Ora, ele olhava lá para fora, para as trevas, para a sombra, para a escuridão. Ora, ele olhava para dentro. Irmãos, o celular, ele coloca a nossa vida justamente na janela. E digo para você uma coisa, querido. O muro não pertence a Deus, a janela não pertence a Deus, pertence ao nosso adversário. Quando você faz uso exagerado do celular, você está sentado na janela. Mas a palavra do Senhor diz que aquele jovem, ele cai do 3º andar. E ele morreu. E Paulo desce, impõe as mãos sobre ele, ora, abraça ele, o Senhor ressuscita aquele jovem. Mas eu quero trazer para você aqui essa reflexão. Quando eu faço uso exagerado do celular, a minha vida ela está colocada na janela e a qualquer momento é queda espiritual. Por causa da mente cauterizada. Meus irmãos, o Senhor ele quer falar conosco, porém eu estou com o meu coração aqui. A minha vida ela está aqui, no celular. O Espírito Santo quer falar, mas eu estou ocupado lendo outras coisas. Irmãos, e caminhando aqui para o nosso encerramento, quero trazer aqui, Eclesiastes 5:1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé. O uso exagerado do celular é um sinal claro que você não está guardando o pé, porque você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Mas a palavra do Senhor nos orienta: guarde o teu pé. Guarde o teu pé. Está aqui, meus amados irmãos, eu vou ler aqui uma frase do teólogo Matthew Henry. Diz assim: manifestando reverência, aprendemos obediência. Meus irmãos, eu não consigo acreditar que alguém que tem a sua vida envolvida no celular obedece à palavra de Deus. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar que alguém que tem a sua vida envolvida em celular tem relacionamento com Deus, tem vida com Deus. Eu não consigo acreditar nisso. Por quê? Porque ele está fazendo do celular um altar. Muitos têm, através disso aqui, um altar nas suas vidas. Não conseguem deixar. Quando você não consegue deixar, na verdade a tua mente ela já está tão impregnada dessa dependência que você não consegue mais deixar. E isso é preocupante para nós, meus paizinhos. Isso é preocupante. Verifica o que você está dando para o teu filho. Pastor, líder, oriente a sua igreja. Eu peço para você, meu amado irmão, oriente a sua igreja em relação a isso. Você tem ovelhas doentes no teu rebanho e você não sabe.
você tem ovelhas doentes. Meus amados irmãos, muitos filhos de cristãos jovens estão se drogando dentro dos quartos com música, sabia? Com música. Até vou verificar aqui se eu consigo ter o nome dessa música. Existem algumas músicas que causam dependência, sabia? Música que causa Existem músicas que se compram, músicas por internet, que causam dependência química. Você tem o nome. Vou trazer o nome aqui. Listomania. 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 É o nome disso. Ano passado eu conversei com meu filho, que estuda em Porto Alegre, para ver se ele tinha conhecimento disso. Meus irmãos, existe, e esta frequência ela causa dependência. E as pessoas ouvem uma vez e têm o desejo de ouvir novamente, e eles precisam comprar essa música e vão ouvindo e causa dependência. Causa dependência. Então muitas vezes você acha que o seu filho está no quarto, estudando. Pastor, ele está só no quarto, ele não sai do quarto, ele está ali no quarto, estudando no computador com fone. E seu filho já é um dependente e você não sabe. Meu amado irmão, precisa tomar cuidado que você está permitindo que aconteça debaixo dos teus olhos, dentro da tua própria casa. A morte no celular, a morte no computador, a morte em tablet, a morte no notebook, a morte. Existe morte, meu irmão, existe morte. Morte física, porque está a parte neurológica das pessoas, está matando a parte neurológica, muitos não vão conseguir voltar mais, mas está matando a parte espiritual também. Está matando a parte espiritual, por isso a preocupação nesta hora, amém? A preocupação é muito grande. E quero trazer um último ponto aqui, meus irmãos, já encerrando, amém? Vejam só, meus irmãos, está comprovado cientificamente também. A primeira informação do dia e a última informação do dia é o que de fato vai ficar gravado na tua mente. Você grava com muita facilidade a primeira informação do dia e a última informação do dia. Por isso, você que tem criança pequena, é muito importante você orar com os teus filhos pela manhã. Quando acordam, você já ora com eles, ter ali um momento de palavra com eles, mesmo que seja ler um versículo com eles, amém? Que seja um versículo. Então, a primeira informação, alimente a primeira informação com a palavra de Deus, a oração e a palavra para a tua criança, para o teu filho. E também a última informação do dia, que seja com oração, leitura da palavra ou uma historinha, lê para eles, depois apague a luz para que eles possam dormir. A primeira informação do dia com palavra, a última informação do dia, é isso que vai ficar gravado na mente deles. Vejam só, meus irmãos, algo muito poderoso aconteceu no Éden, acontecia lá no Éden. A Bíblia diz que na viração do dia, ou seja, quando o sol estava se pondo, o Senhor Deus visitava Adão e Eva no jardim. Então o Senhor tinha aquele momento de relacionamento com Adão e Eva. Adão e Eva se relacionavam com Deus, conversavam com Deus. Talvez Adão trazendo para Deus o que ele fez durante o dia. Aquele momento, aquela intimidade de Deus para com Adão e Eva. Meus irmãos, depois que Adão e Eva recebiam a palavra do próprio, aquilo que saía da boca de Deus, não tinha energia elétrica. O que eles faziam? Iam dormir. Ou seja, Adão e Eva iam dormir alimentados pela palavra de Deus. Irmãos, isso também deve ser para nós. Meu amado irmão, comece o dia lendo a palavra e orando.
E encerre também o dia em oração e leitura da palavra. E depois, meu amado irmão, não acesse mais nada. Não acesse celular, não olhe televisão, não faça nada mais. Que a primeira e a última atividade para você sejam oração e palavra. Se você, por exemplo, ali no final do dia ou da noite, quando você vai dormir, você ora, você lê a palavra, mas depois você resolve, vou dar uma olhadinha para ver se eu recebi alguma mensagem, você colocou por terra tudo aquilo que você estava fazendo até então. Então, que a última atividade para você possam ser oração, leitura da palavra, e começar o dia com oração e leitura da palavra. Longe disso aqui, meu irmão, longe. Coloque esse aparelho lá longe. Amém? Longe de você. Que possa ser desta forma. Meu amado irmão, a morte, existe morte no celular. Corrija enquanto dá tempo. Meus irmãos, muitos que não vão partir com o Senhor Jesus no arrebatamento. Muitos. Olha, queridos irmãos, vão se arrepender. Por quê? Porque a vida estava em volta de celular e não estavam desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. O celular é útil? Sim, nós precisamos, mas use com responsabilidade, para que não venha matar a vida espiritual, que não venha matar Jesus na tua vida, que não venha matar o relacionamento com o Espírito Santo e que não venha matar a eternidade com Deus. Pense nisso, meu amado irmão, e que Deus te abençoe. E envie, meu amado irmão, vou pedir algo que eu não peço, mas eu vou pedir hoje, diante desse assunto tão sério, envie esta mensagem, este tempo que nós tivemos aqui para outras pessoas, para que pais sejam orientados, líderes sejam orientados, para que a sua igreja, meu amado, não possa ser orientada em relação ao uso do celular. É muito importante o que nós estamos trazendo aqui. Há muitas coisas ainda para nós falarmos, mas eu creio que com as informações que você recebeu aqui já sejam suficientes para que você possa tomar decisões a partir de agora. Que Deus te abençoe, que você possa ter um ótimo dia na presença de Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus.